Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para gravar o primeiro vídeo com palestra do nosso canal Portal Isis e trazer para vocês uma reflexão sobre o processo de despertar do ser que nos ajudará a romper as fronteiras da ilusão. A história do Buda dourado, ela é real. E esse Buda dourado, uma imagem de ouro, está hoje no Museu de Bangkok, na Tailândia. E eu gosto muito dessa forma de contar e de se remeter ao nosso processo de construção de camadas de proteção, utilizando essa metáfora do Buda dourado. Por quê? Porque isso nos reflete uma reflexão muito importante sobre a nossa caminhada no mundo. Ela tem um significado muito profundo, porque o ser dourado que existe dentro de nós está encoberto por inúmeras camadas de proteção que foram criadas através dos nossos mecanismos de autodefesa. Nós construímos muros ao nosso redor, nós construímos paredes para poder sobreviver às exigências do mundo, para poder sermos validados, aceitos e amados. E ao longo de anos a fio, nós nos protegemos da tão temida destruição, encobrindo o nosso verdadeiro eu. Então, para sermos amados e respeitados, o que nós fizemos? Nós assumimos a identidade que o mundo social nos impôs e, de certa forma, nós começamos a acreditar que nós éramos inferiores, que nós não éramos capazes. Nós fomos perdendo a nossa verdadeira identidade, e fomos acreditando que não somos merecedores e nos perdemos de nós mesmos. Em algum lugar da nossa infância, nós nos perdemos da nossa essência, da nossa pureza, daquela forma alegre de ser, sincera, criativa, que é a nossa realidade como seres divinos. E a história do Buda dourado, ela nos traz exatamente isso. Ela relata que há mais de 2 séculos atrás, havia no sopé de uma montanha um mosteiro, e no jardim deste mosteiro havia a imagem de um Buda dourado sentado na posição de lótus, através da qual os monges contemplavam a sua natureza divina. Eles se sentavam também diante do Buda dourado, na posição de lótus, e ficavam ali meditando. E um dia chegou ao mosteiro a notícia de que a cidade foi invadida por ladrões. E os monges ficaram muito assustados, porque eles ficaram com muito medo de perder algo que era tão precioso para eles. E começaram a pensar: o que nós vamos fazer para esconder a verdadeira identidade, a grandeza desse Buda dourado? E então, eles se colocaram a trocar ideias e logo chegaram a uma conclusão. Bom, vamos encobrir o Buda com camadas de barro. E se puseram a trabalhar durante toda a noite. E foi muito bom, porque assim que o dia amanheceu, os bandidos, os ladrões, chegaram ao sopé da montanha. Mas o Buda já estava todo encoberto de camadas e camadas de barro. E
Quando os ladrões por ali passaram, eles olharam, isso aí não vale nada. Isso aí a gente vai deixar para trás porque não serve, não tem valor. E seguiram adiante. Porém, o tempo passou e o Buda continuou por 2 séculos encoberto por camadas de barro. Os monges que participaram desse evento, alguns fizeram a passagem, outros se mudaram para outras cidades. E esse Buda, um século depois, foi transferido para um outro museu. E lá ficou, mas como acharam que a estátua era muito grande e aquele museu precisava de reforma, pegaram o Buda e largaram lá num porão, num barraco, porque o Buda era de barro mesmo, então não valia nada, podia ficar ali, de lado. Ele não tinha valor. Alguns anos depois, pegaram o Buda novamente e levaram para o museu em Bangkok, na Tailândia. Então, quando lá chegou, como a estátua pesa 18 toneladas de ouro maciço, quando eles colocaram a estátua no lugar com um guindaste, é claro, ela se desprendeu do guindaste e abriu uma pequena brecha ali. Mas todos foram embora e um monge que estava presente naquela ocasião ficou intrigado. Quando foi à noite, ele desceu até o mosteiro, até o salão e pegou uma lanterna, acendeu e ficou olhando por aquela fresta e ele viu a luz dourada. Ele pensou, será que é de ouro? Aí ele foi quebrando mais um pedacinho e outro pedacinho, e mais. Então ele saiu correndo, venham todos ver, o Buda é de ouro. E isso tem muito a ver com o que nós fazemos conosco. Nós estamos num mundo em que as pessoas realmente se perderam de si mesmas. Mas não é porque ela é má, não é porque elas são más, é porque as pessoas acreditam que elas não têm valor. As pessoas acreditam que para serem valiosas, para serem respeitadas, elas precisam de boa aparência, de posição social, de dinheiro, de muitos títulos, né? Mas não é isso que define um ser humano. Discursos e práticas precisam estar alinhados. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo. Eu preciso realmente viver aquilo que eu prego para as pessoas, aquilo que eu ensino para as pessoas. E quando finalmente nós percebemos que construímos uma imagem falsa de nós mesmas e de todo esse mundo que nos rodeia, nós entendemos quão importante é trilhar o caminho de volta para casa, que é o caminho do reencontro com a nossa essência divina, encoberta por camadas e camadas e pelas ilusões do ego. O ego, ele é a parte de nós composta por sentimentos, por emoções, pela aparência física, pelas crenças, pelos conceitos e preconceitos que nos colocam na dualidade, na separatividade. E a maior ilusão do homem é a crença na separatividade. E o despertar do ser só é possível através do reconhecimento das ilusões do ego que nos faz
acalentar um mundo de sonhos e fantasias, para não sentirmos a dor que nós guardamos lá dentro. Mas é necessário. É necessário olhar para dentro de nós. Porque a crença ela é uma força muito poderosa. E você pode ter à sua disposição todas as riquezas do mundo, mas se você não se sentir merecedor, se você não se sentir forte o bastante, validado o bastante pelas pessoas, elas vão passar despercebidas por você. Porque ver e perceber são processos muito distintos. Você pode ver uma flor, mas não perceber a sua essência. Você pode ver um lindo quadro, uma grandiosa obra de arte, mas não perceber a sua essência. A percepção é algo que vem do ser, do eu observador, que simplesmente observa, percebe com um olhar atencioso, sem julgamento. Podemos optar neste momento por trilhar esse caminho de volta para casa através do autoconhecimento. É necessário neste momento de grandes transformações do nosso planeta que nós possamos ter a coragem, a ousadia de atravessar a escuridão, de dar um mergulho dentro de nós e olhar para tudo aquilo que ficou escondido e integrar como parte da caminhada. Mesmo que você tenha sofrido, mesmo que toda a sua essência divina e todo o seu potencial de vida interno tenha sido encoberto por essas camadas e camadas de proteção, a sua essência jamais será destruída. Você é um ser de luz. Você nasceu para brilhar. E nós precisamos ter a coragem, precisamos ter essa ousadia de atravessar a escuridão e entrar no vazio para encontrar a verdadeira identidade. E a cura do ser, ela não pode ser encontrada em nada que esteja fora de nós, porque tudo que nós precisamos está dentro de nós. Quando nós persistimos nessa jornada interior, nós vamos perceber que nós estamos alcançando estados de paz extraordinários, mas que não vêm de fora. Que esses estados de paz, de alegria de viver, de criatividade intensa, são simplesmente a nossa realidade, a realidade de seres divinos que nós somos. É a nossa essência desabrochando, é o seu eu superior trazendo a luz de dentro para fora para que você possa brilhar finalmente. É seu direito. É por isso que nós estamos aqui, para revelar a nossa verdadeira identidade ao mundo. Ousar ser você mesmo significa viver num espírito de força, significa querer a realidade do amor mais do que o pesadelo do medo. Encouraçar-se serve apenas para se proteger e não para expandir. O Buda dourado deve brilhar à luz do sol dentro de você e expandir para tudo ao seu redor, para toda a sua vida, como ser de luz que você é. A vida está nos chamando. O seu propósito é esse, é despertar, é revelar a sua luz para o mundo. E aqui eu me reporto a um pensamento
muito profundo de Nelson Mandela, que faz parte do discurso de posse dele na presidência, quando ele diz que o nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados, é de sermos poderosos além da medida. Não é a nossa sombra que nos incomoda, mas a nossa luz. E aí eu te pergunto, quem é você para não ser maravilhoso, talentoso? E você se pergunta, mas quem sou eu para ser brilhante e talentoso? Você é luz, você nasceu para brilhar. E sendo pequeno, você não ajuda o mundo a ser melhor. Não há nada de grandioso em se esconder para não ofuscar a luz do outro. Porque à medida em que você expande a sua luz, automaticamente você dá permissão para que as outras presenças também brilhem a vossa luz. Essa é a maior missão do homem, dar a luz a si mesmo. Tenha um lindo dia, cheio de luz, de amor e de paz. Muita gratidão.